É bom ter uma memória externa. Memórias, um HD externo. Então, aí, como eu estava falando, a gente acabou construindo um curso sobre relacionamentos tóxicos, né? E que a gente vai falar um pouquinho mais dele no final do nosso encontro. Então, esse nosso encontro hoje, a gente vai começar com o Anderson falando um pouquinho aí da tese dele, né? Da monografia dele aí de final de pós-graduação. E aí ele vai explicar melhor e vai falar um pouco mais sobre esse lugar, né? Do feminino, dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, etc. Depois vem a Estela, com os corpos estelares, falando dos céus, né, e da astrologia e dessa relação, né, da astrologia conosco. E eu vou fazer quase que uma mediação só dos dois, eu estou aqui mais assistindo também, participando, mas no final aí eu entro para interligar e conectar tudo isso. Bom, então esse vai ser o nosso andamento, e aí no final, cada um de nós vai falar um pouquinho, cerca de 15, 20 minutos no máximo. Nosso objetivo é terminar às 9, e aí no final vocês vão, cada um de vocês aí pode ir abrindo o microfone, fazendo perguntas e podendo interagir um pouquinho aí com a gente, tá bom? Então é por aí. Então eu passo a bola aí para o Anderson. Bom, boa noite a todos. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Você só me confirma se vocês estão conseguindo já ver essa tela que está compartilhada. Está todo mundo enxergando? Dan, você me ajuda a desmutar as pessoas? Porque eu acho que eu mutei. E aí se... Não sei. Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, te ouvindo e te vendo. Ok. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, especificamente, eu vou hoje apresentar para vocês dados, pesquisas, informações que muitas consultorias trabalharam e pesquisaram, né, principalmente dessa relação entre o masculino e o feminino, e que ela é uma relação que vai não só da relação, quando a gente fala afetiva, familiar, entre os amigos, nessa relação pessoal, mas eu vou explorar muito também hoje essa simetria, essa desigualdade na relação entre o homem e a mulher, principalmente no mercado de trabalho, né, no mundo corporativo. Então, me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou jornalista, também tenho formação em Direito e especialização em Psicologia. A maior parte da minha carreira eu atuei como advogado no mercado corporativo, fui gerente, diretor de algumas multinacionais, trabalhei fora do Brasil. Hoje eu estou com 47 anos, né, eu trabalhei quase 30 anos, basicamente, no mercado corporativo. Então, contando um pouquinho aí sobre a minha carreira. E muito do que eu vivi no mundo corporativo, dessa relação entre o masculino e o feminino, apesar das desigualdades, das assimetrias, eu ainda naquela época, né, enquanto executivo, não tinha ainda a dimensão e o impacto, né, do que isso está causando, do que isso causou e ainda causa hoje nessa relação entre o masculino e o feminino, né? Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês hoje, alguns dados que nós levantamos, né, de várias consultorias nos Estados Unidos, na Europa, e a gente vai começar aqui tirando uma fotografia, um raio-x aqui, para vocês entenderem como é que é hoje a situação nessa relação entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher, no mercado corporativo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando você pega, né, dentro das empresas, né, nos Estados Unidos, as 500 maiores empresas americanas, né, olha que interessante aqui, o que a gente encontra? A gente encontra
5,3% de CEOs chamados John e 4,5% dos CEOs, presidentes de empresas chamados David, né? Com o nome David. Ou seja, a gente tem um problema muito sério quando a gente tem o nome, né, de uma pessoa, né, ou seja, ser maior do que o próprio gênero. Né? Eu tenho mais CEOs homens com o nome John do que qualquer tipo de mulher com qualquer nome em qualquer empresa. Né? Então isso é bem assustador, é uma fonte do New York Times. Né? Então isso já mostra um pouco dessa desigualdade. E a desigualdade ela não é só de oportunidade salarial, né? De oportunidade de cargos mesmo. Então as mulheres têm hoje muita dificuldade de alcançar cargos dentro das empresas, almejar cargos mais altos de diretoria ou de presidência. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente fala tanto do Google, né? Mas 70% dos funcionários do Google são homens. Olha que interessante. Né? O Google, quando teve consciência disso, né, desses dados, aplicou uma política muito impactante e importante para tentar diminuir, né, essa desigualdade de oportunidades entre os homens e as mulheres. Né? Apesar do Google ser uma empresa conhecida mundialmente, né, por, entre aspas, defender a diversidade, né, mas até o próprio Google hoje, né, tem uma relação desigual, né, tem uma relação assimétrica, tem uma relação que a gente poderia dizer, de alguma maneira, que privilegia, né, os homens, né, em oportunidades e também, vocês vão ver aqui, em questão de cargos, de salários. Né? O que é interessante, a Clear Company fez um estudo falando das audições às cegas. O que significa isso? Então, olha lá, quando eu faço uma entrevista normal, né? Então, como é que isso funciona? Eu pego o meu currículo, né? Então, vamos dizer, por exemplo, eu sou jornalista, né? Meu nome é Anderson, sou jornalista. E vamos pegar, por exemplo, a Estela, também é jornalista. Quando a Estela e eu encaminhamos um currículo, né, para qualquer empresa, as minhas chances de ser contratado, eu, Anderson, sendo um homem, é 5 vezes maior do que da Estela. Mesmo a gente tendo um currículo absolutamente igual, com as mesmas referências, a minha chance, só por eu ser homem, ela já é 5 vezes maior do que a da Estela, por ser mulher. Você fala assim, mas pera lá, Anderson, da onde vem isso? Né? E olha que interessante, por que a gente fala às cegas? Qual foi o teste que eles fizeram? Eles tiraram o nome dos currículos. Né? Então, no primeiro exemplo, que são aqui as audiências normais, né, eu coloquei o meu nome, né, no currículo, Anderson, e a Estela colocou o dela aqui. Às cegas, eu encaminho o meu currículo e o da Estela sem a indicação do gênero, sem indicar se é homem ou mulher. Né? As oportunidades são absolutamente iguais. Então, olha o nível, né, da criticidade, o quanto isso acaba sendo profundo, grave e sistêmico. Né? A gente tem falado muito agora dos movimentos do Black Lives Matter, né, do que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos, quando a gente fala do racismo sistêmico, mas essa desigualdade entre o homem e a mulher também é sistêmica. E sistêmica no mercado corporativo. Né? Porque quando eu tiro o gênero, quando um diretor de empresa, um gerente de empresa recebe o currículo, ele vai olhar absolutamente as qualidades de cada um. Né? Não vai, até porque ele não tem a referência se é homem ou mulher. As chances são iguais. A partir do momento que eu indico que é um homem, a minha chance aumenta 5 vezes. Eu fui dar uma palestra o ano passado num banco holandês, que é um dos maiores bancos hoje no mundo, que trabalha com cooperativas, né? Ele chama Rabobank. Né? E o presidente ficou espantado, porque isso não existe na Holanda. Né? Ele ficou espantado. Quando ele foi para a Argentina, e hoje ele trabalha no Brasil, ele é presidente do banco, né, no Brasil, e ele disse que o RH das empresas, quando vão fazer as entrevistas, perguntam, apesar que isso é proibido, não estou falando como advogado, legalmente é proibido, se a mulher tem intenção de casar, se ela tem intenção de ter filhos, né, porque se ela já indicar que vai ter filho, vai tirar férias. A gente vai ter que pagar licença maternidade para ela. Então já não contratam. Né? Então,
Isso é o quê? É uma falta de diversidade, né? É uma desigualdade, uma falta de equidade, de justiça nessa relação entre homem e mulher, e que é sistêmica, está dentro do mundo corporativo, né? Vamos lá, para trazer um pouquinho mais de dados para vocês. Vamos pegar a percentagem de mulheres em equipes executivas pelo mundo, né? Vocês devem conhecer a McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo. E olha lá, só para a gente ter uma ideia aqui. Quando a gente olha para os Estados Unidos, 84% dos executivos nos Estados Unidos são homens e só 16% são mulheres. E ainda um dos melhores índices do mundo. Isso que é desesperador. Olha a falta de diversidade e a falta de igualdade no mundo corporativo entre homem e mulher, né? Quando a gente vai para o Reino Unido, incrível que pareça, piora um pouquinho, né? 88% de homens, né, ocupando posições de direção, né, de posições executivas dentro da empresa, gerencial, de diretoria, ou mesmo CEOs, e só 12%, né, dos cargos no Reino Unido sendo ocupados por mulheres. E aí, quando a gente vai para o Brasil, né, a gente vê que claramente a fotografia piora mais ainda, né? A gente vê que só 6% dos cargos executivos são ocupados por mulheres, né? Então a gente vê que aqui no Brasil a situação ainda é mais grave, né? A situação fica mais crítica. Próximo slide. Olha que interessante. Para cada 100 mulheres promovidas à gerência, 130 homens são promovidos. Então, aqui, claramente, essa fonte da Women do Workplace, eu estudei o trabalho que eles fizeram, inclusive a qualificação de muitas mulheres que foram promovidas para gerente eram melhores do que os homens. Tanto qualitativamente, como na questão da experiência. Mas mesmo assim, né, a gente tem uma relação bem diferente, né? A cada 100 mulheres, 130 homens são promovidos. Eu vou falar um pouco, até porque isso está em voga, né, questão étnica, racial, mas ao mesmo tempo eu também vou trazer essa questão do homem e da mulher, mas para trazer um pouquinho que isso está super atual, né? Olha como a falta de diversidade ela é sistêmica. Quando a gente pega a lista da Fortune, né, 500, né, dos 500 CEOs das maiores empresas americanas, só 5 são afro-americanos, são negros, né? Vamos pegar um pouquinho do pipeline, né, de porcentagem de colaboradores. Só para vocês terem uma ideia aqui, vamos comparar os homens brancos com as mulheres brancas. Quando a gente fala do nível de entrada, né, então aqui é um cargo de nível mais baixo, né, quando você já entra na empresa, no caso, por exemplo, de estagiário, quando você está ali como assistente, basicamente, abaixo de coordenadoria, né, você vê que até a diferença entre homens brancos e mulheres não é tão grande, né? Então você tem aí um número de 35% de homens para 32% de mulheres. Quando eu vou subindo o nível hierárquico dentro das empresas, essa diferença entre homens e mulheres vai aumentando e de forma relevante, impactante e importante, né? Então a gente já vai aqui para a gerência, 45% de homens e as mulheres já caem para 29%. Quando a gente vai para cargo de diretoria, 52% comparado com 27%. Né? Vocês percebem que aqui no começo era praticamente igual, né? 35, 32. Aqui já praticamente dobrou. Né? Eu já tenho 2 homens diretores para uma mulher só. Quando eu vou para VP, quase 3 vezes. Eu tenho 3 homens vice-presidentes de empresa para uma mulher. Né? Quando eu vou para cargos, aqui alto executivo, a gente está falando de membros de boards de empresas, né, e presidentes de empresa, essa diferença já aumenta de 71 para 7. Né? Então, a gente já está falando de uma diferença praticamente aqui de 5 vezes. Né? Então, praticamente 5, às vezes 6, dependendo do país. Eu dei uma avaliada nesse estudo também. Então, é muito impactante essa diferença. Né? E isso não tem só um impacto para a mulher
no mercado corporativo. Sim, aqui a gente está falando o quê? De salários menores, de menos oportunidades, né? Mesmo às vezes a mulher sendo mais qualificada, né? O homem acaba sendo privilegiado, né? Mas a gente também vai entrar aqui na discussão do impacto que isso tem na relação da mulher, né? Na relação dela, na vida pessoal dela também, né? Porque a gente está falando aqui de um componente cultural mundial. Isso é que as mulheres hoje vivem no mundo, né? Uma falta de igualdade muito importante, muito séria, né? Tanto em questão de oportunidades, de salários, como eu falei para vocês, desde o currículo que é enviado, que o homem tem 5 vezes mais chances, até quando a gente vê de oportunidades salariais, né? E de oportunidades de ascensão, de promoção dentro da empresa. Eu vou trazer agora aqui um pouquinho para vocês, eu falei um pouquinho aqui do mundo corporativo, né? Eu quero trazer um pouco agora, que apesar dessa fotografia, eu vou discutir de uma forma mais profunda, mais detalhada, nos próximos módulos, né? Hoje, a Daniela, para quem chegou mais tarde, que eu já tenho um número, acho que de mais de 20 pessoas participando, a gente começou, acho que com 9, 10 pessoas, para quem não pegou a Daniela explicando no comecinho, a gente percebeu que esse era um tema relevante, importante, então nós decidimos montar um curso, né? Então hoje vai ser o nosso primeiro encontro, a gente vai explorar isso aqui de forma mais profunda e com mais detalhes, né? Então, a primeira ideia que eu quis trazer aqui, pegando a minha experiência de executivo, né? Como eu falei, de quase 30 anos como gerente e diretor de empresa, né? E já nos últimos 5 anos, trabalhando como consultor palestrante, vendo essa dificuldade e essa pouca diversidade dentro das empresas, né? Então, eu sendo chamado pelo RH para dizer assim, aqui tem pouco negro, aqui tem pouca mulher na minha empresa. E vocês vão ver nos próximos módulos o quanto, isso que é fantástico, né? Quanto mais diversidade, olha que interessante, quanto mais mulheres eu tenho, quanto mais a cultura da empresa tem diversidade, maior lucratividade essa empresa tem. Então, mesmo que não seja pelo melhor dos motivos, né? Mas pelo menos a gente está tentando sensibilizar esses executivos da importância da diversidade, da importância de trazer essa igualdade entre homem e mulher, essa igualdade de oportunidades, né? Desses gêneros. Porque a gente sabe hoje, isso é estatístico, é científico, né? Que quanto mais diversa for a minha cultura, então, quanto mais eu conseguir ter mulheres, né, num nível igual com os homens, essa empresa ela é mais eficiente e ela é mais lucrativa. Mas tirando um pouco esse olhar, né, do mundo corporativo, eu queria trazer um pouquinho o olhar agora para essa relação desigual entre o homem e a mulher na vida pessoal, né? A gente está vivendo um momento de, claro, né, de restrição, de isolamento, e o Instituto Maria da Penha trouxe, né, que a violência contra a mulher praticada por homens, né, do masculino, teve um aumento de 50% durante o confinamento. Olha que dado importante para a gente analisar. Essa Small Arms Service, que é uma entidade que trabalha com a ONU, tá, gente? Que estuda a violência numa escala mundial. Ela indica o seguinte, todo ano, olha lá, gente, 66 mil mulheres são mortas ao redor do mundo vítimas de feminicídio. E que curioso, dos 25 países com a maior taxa, 50% estão na América Latina. Então, 33 mil mulheres morrem na América Latina todo ano, vítimas de violência praticada pelo masculino, por esse masculino que a gente vai debater nesse relacionamento tóxico, né, que a gente está falando, que é o tema, né, do nosso trabalho, da nossa apresentação e do nosso curso. E a gente, da mesma forma como muitos estudiosos falam que isso é subnotificado, esses números são pobres, porque muitas mulheres não reportam os homicídios, né? Policiais não reportam os homicídios por conta do gênero. Então, o que a gente sabe, o que é estimado pela ONU, por exemplo, é que, no mínimo, esse número é 50% maior. Então, a gente está falando praticamente de 100 mil mulheres mortas todos os anos, vítimas dessa violência do masculino. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, trazendo um pouco para o nosso contexto dessa relação, né, entre homem e mulher, dessa violência praticada pelo homem, uma mulher morre vítima de violência a cada 2 horas. Então a gente começou o nosso curso hoje às 8,
quando chegar 10 da noite, mais uma mulher vai morrer no Brasil vítima de feminicídio, né? A ONU indicou que no Brasil, a gente teve ali em 2017, o último levantamento que a ONU apresentou, né, que eu consegui ter acesso, 4.600 casos de feminicídio. Então a gente está falando aí basicamente mesmo de 12 a 13 mulheres mortas todos os dias, que dá uma média de de uma mulher a cada 2 horas, né, são mortas no Brasil por violência do masculino, né, deste homem. E olha que interessante, né, os dados. 96%, né, desses crimes de violência, de abuso contra a mulher, e a gente está falando de abuso do masculino, do homem, né, que pode ser verbal, físico, etc., são praticados por parceiros ou ex-parceiros. Outro ponto interessante, nessas relações tem um sentimento de posse e de controle. Isso aqui é bem importante para enfatizar. Que mais? Os homens que praticam crimes ou feminicídio, por exemplo, né, e aí eu já estou falando com a minha especialidade em psicologia junguiana, né, como analista e como psicoterapeuta junguiano. Esse homem que, no geral, pratica essa violência tem baixa autoestima. Né? E os motivos, muitas vezes, né, estão muitas vezes relacionados a quê? A eles se sentirem desafiados pela mulher. Olha que interessante. Porque hoje a mulher, diferente do que 6.000 anos atrás, quando surge o patriarcado, a gente vai falar isso nos próximos módulos, né? A gente vai entrar lá na origem do patriarcado, né? A gente vai explicar o porquê dessa diferença entre homem e mulher, né? Quando ela surgiu. E por isso que a gente tem esse impacto, tanto no mundo corporativo, como mostrei para vocês, nesses dados alarmantes, como na relação pessoal, afetiva, né? Tem uma explicação para tudo isso. Tem uma explicação psicológica, antropológica. Hoje não vai dar tempo. A ideia é só mostrar para vocês, né, um pouco do que vai ser esse trabalho, do que vai ser esses módulos, né, vão ser os módulos do curso. A gente vai entrar na raiz, né, na origem do problema. Mas o que a gente sabe é que o homem, no final das contas, né, ainda não sabe lidar com uma mulher hoje que tem voz. Com uma mulher hoje que contesta. Uma mulher hoje que intelectualmente, profissionalmente, financeiramente está numa posição muitas vezes superior à do homem, né? Para fechar minha parte, que eu vou dar a palavra para a Estela, e aí eu vou abordar um pouquinho para finalizar da minha qualificação, né, enquanto psicólogo junguiano. E na psicologia analítica é interessante entender que dentro dessas premissas, o que a gente pode afirmar em muitos analistas junguianos e psicólogos é que há uma reação contra a mulher. E essa reação, seja no mundo corporativo ou na relação pessoal, é porque o homem ainda deseja manter a sua autoridade, ainda deseja manter o seu controle e a sua suposta superioridade. A gente vai discutir muito isso, como eu falei, inclusive as razões antropológicas disso, tá? O que eu queria dizer para vocês, a gente vai abordar só algumas pitadas para finalizar. Tem um documentário que eu recomendo para vocês, que é O Silêncio dos Homens, que foram entrevistados quase 50.000 homens. Vocês imaginam que quando a Datafolha, o Ibope, vai fazer qualquer pesquisa, eles pegam um universo de 2 a 3.000 pessoas, até menos. Foram entrevistadas 50.000 pessoas, 50.000 pessoas. Foram, acho que 47.500, quase 50.000. E eles chegaram a alguns dados alarmantes. Só 3 entre 10 homens conversam com seus melhores amigos sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos. E para piorar, 1 a cada 10 homens já conversou com o seu pai sobre qual é o papel do homem, o que é ser homem, né? Então, essa dificuldade que o homem tem de lidar com os seus sentimentos e de falar sobre os seus sentimentos. Quer dizer, com o pai, só 1 de 10, né? Qual que é o meu papel? E mesmo com o seu amigo mais íntimo, só 3 de 10 conversam, né, sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas, sobre as suas angústias. Então, esse homem também é um homem, tem até um livro bem interessante que eu recomendo para vocês, que é O Pai Ausente, Filho Carente,
que diz que por mais que o pai seja presente fisicamente na criação do filho, ele vai ser sempre ausente de forma psicoafetiva. Porque ele também tem essa ferida. Porque ele também foi criado pelo pai, o pai pelo avô e pelo bisavô desta forma, né? Então, a gente vai ainda abordar muito isso em detalhes, né? Eu só estou, na verdade, só entrando aqui, uma introdução ainda muito simples, mas do que a gente vai discutir com mais detalhes nos nossos próximos módulos, para entender raízes, trazer as soluções, né? Novas respostas e novos caminhos de como lidar com esse relacionamento tóxico, desigual, que existe ainda hoje entre homem e mulher. Tanto no relacionamento pessoal, como eu mostrei dados para vocês aqui dessa violência, né? Mas também enquanto isso impacta a mulher na vida corporativa, no mundo corporativo, hoje no mercado de trabalho. Da minha parte, por enquanto, foi isso, gente. Vou passar minha bola para a Estela agora. Você está no mudo, Estela, ainda, acho. Agora Eu estava respirando aqui. Estava dando uma respirada. Bom, boa noite para quem chegou depois. Eu sou Estela, sou astróloga. E acho que esse encontro, agradeço a presença aqui de todo mundo. E eu acho que esse encontro, ele nasceu, na verdade, foi uma provocação um pouco minha, assim, um pedido, uma pesquisa mesmo minha, que estava aqui estudando, né, os planetas e vendo esse céu e o momento que a gente está vivendo, né, as condições que a gente está vivendo nesse momento, quais são os aspectos planetários desse momento, e os temas foram me chamando para isso, né? Então, assim, juntando o tema do que vem acontecendo no fora, no distante e no mais distante, né? Como é que isso se relaciona? E aí eu fui conversar com a Dani, conversar com o Anderson, me interessei por saber o que eles tinham para falar sobre isso, para poder me ajudar nessa pesquisa, me enriquecer assim nessa pesquisa, porque eu acho que é um lugar onde a gente consegue, acho que é um lugar que tem que unir forças mesmo para buscar essas novas possibilidades de encontro. E para mim, estou aqui pensando se eu faço um compartilhar de tela com vocês. Espera aí, gente. Que eu ainda não aprendi o Zoom. Eu aprendi, mas o meu computador, ele resolveu fazer uma coisa aqui antes de começar. E ele mudou toda a minha configuração de tudo, então eu não estou achando muitas coisas. Eu vou mostrar para vocês, porque não é todo mundo que está aqui que já esteve em algum encontro meu, então eu vou mostrar minha tela, eu vou compartilhar minha tela para quem está chegando agora nesse encontro comigo, poder saber um pouco da onde que eu tiro essas informações. Eu vou compartilhar com vocês. Dani, eu fico sem o chat, aí qualquer coisa você me dá um ok aqui no... Beleza, combinado. Então, peraí que eu já volto, porque ele, tá vendo? Ele fez algo que eu não vejo mais nada, nem vocês, nem a tela, nem nada. Acho que eu já volto. Mas a gente está acompanhando, Estela, qualquer coisa a gente te avisa. O problema é que eu não vejo nem o mapa. Eu tô vendo o mapa. Aqui pra gente aparece. Ótimo, agora eu vejo tudo de volta. Okay. Voltamos. Então, vamos lá. Se alguém não conseguir ver alguma coisa aí, avisa no chat, que aí a Dani vai me avisando aqui. Bom, isso aqui, a gente, hoje, o foco não é ficar analisando o céu, isso aqui é essa mandala astrológica, né? E a partir dessa mandala, com os planetas que vão sendo representados aqui, esse é o céu de agora, eu puxei enquanto o encontro estava conversando, o Anderson estava começando, então 8/12, hoje é dia 26 de junho, e a gente tem essa configuração. E o que me chamou a atenção? Primeiro que nós estamos vivendo um grande trânsito, que é um trânsito que está sendo muito abordado, e que ele fala muito, ele traz muito essa correspondência muito nítida, muito clara,
desse momento de desconstrução, um momento de desconstrução da estrutura e um momento muito forte de desconstrução desse patriarcado. Então, isso está muito evidente, como através dessa configuração que acontece no signo de Capricórnio. Capricórnio é o signo que fala sobre as autoridades, sobre as estruturas, sobre os limites. E todos os planetas, assim como tudo que a gente vai tendo os dois lados, né? Então, a gente tem aí as polaridades, né? O lugar positivo e as polaridades negativas, né? Então, a gente tem as potências e a gente tem as interferências. E aí, quando a gente fala de Capricórnio, quando a gente fala de Saturno, a gente está falando de uma grande potência de estrutura, de uma grande potência de construção do limite que possibilita que a gente tenha uma construção, do compromisso, né? Do limite da responsabilidade, da criação de algo. Isso, tanto Capricórnio quanto Saturno. E aí a gente, nesse ano, vem vivendo desde o dia 10 de janeiro, foi quando foi a grande conjunção, que é aquela história, uma conjunção que não acontecia há 500 anos. Então, né, o Anderson deu aí um dado, o patriarcado que iniciou há 600, aqui a gente tem um trânsito que aconteceu há 500. Então, ali algo se desconstruiu e começou uma nova estrutura, né? E de repente, nós estamos aqui vivendo um ciclo onde a estrutura que a gente está vivendo já não serve mais e ela precisa e está se desconstruindo, está ruindo, né? Então, isso gera uma necessidade de transformações, uma necessidade de mudanças. Só que quando a gente fala das mudanças que ocorrem em Capricórnio, por Capricórnio, né, por meio dessa energia, a gente fala também de um lugar onde se tornou tão rígido, tão endurecido, que é como se não tivesse o lugar da escuta. Não tem essa capacidade da absorção, não tem um espaço, não tem lugar para entrar algo novo. Então, você não consegue fazer construir essa trama do encontro. E aí, alguma coisa precisa se quebrar, né? Então, eu visualizo, como o Capricórnio é um signo de terra, eu visualizo muito uma terra muito seca mesmo, quando aquilo ali fica craquelado e chega num momento que não consegue absorver o feminino, não consegue absorver a vida, não consegue absorver o encontro, né? Então, esse foi um dos pontos que me chamou, que vinha já me chamando a atenção, né? Dessa desconstrução dessa estrutura rígida. E aí, há um mês e meio atrás, a gente teve, um mês e meio atrás, tem uma série de planetas que nesse momento estão retrógrados. Para quem não sabe o que é um planeta retrógrado, figurativamente é como se ele estivesse andando para trás, não é exatamente isso, mas para a gente aqui agora é isso, é como se ele estivesse dando marcha ré. E nós estamos aí oscilando entre 5 e 6 planetas retrogradando. Na possibilidade de 8 que podem ficar retrógrados, a gente está oscilando entre 5 e 6. Falo oscilando porque ontem uma ficou direta, anteontem, enfim. Então, a gente está nessa passagem. E que são planetas pedindo revisão, reconstrução, um lugar do reencontro mesmo. Como é que a gente pode fazer esses reencontros? Quais são os lugares que a gente pode revisitar na gente, nas nossas relações, nas nossas histórias, para poder achar novos caminhos? E nesse 1 mês e meio, nós tivemos Vênus ficando retrógrada. E quando a Vênus chegou, foi aí que eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui que está ficando muito evidente que é parte mesmo dessa desconstrução e reconstrução e desse chamado dessa revisão, porque a Vênus é justamente o planeta que fala sobre as nossas relações, sobre as nossas parcerias, sobre os nossos encontros. E aqui eu vou para um lugar que acho que é um lugar a mais até do que o Anderson estava trazendo, né? Ele está trazendo essa diversidade não entre o masculino e o feminino, e eu vou trazendo essa diversidade entre as relações de maneira geral,
seja entre homem e mulher, seja entre homens e homens, seja entre mulheres e mulheres, né? Porque quando a gente fala, começa a olhar essa desigualdade, ela vai dando lugar também para essas outras desigualdades das relações que vão se criando, né? Então, a gente tem uma no social que fica assim muito evidente, esses números que ele traz são muito evidentes, assim, é muito importante poder olhar isso numericamente, né? Para mim é como ver o gráfico aqui, ver esse gráfico astrológico também, porque de alguma forma, né? Por mais que você não perceba o que está acontecendo aqui, você consegue saber que, nossa, estamos falando aqui de uma junção de 3 planetas, né? 3 planetas muito significativos passando no mesmo lugar, e quando a gente está olhando essa mandala, a gente está falando do nosso sistema solar, né? Então, nós estamos falando disso que nos cerca mesmo. E então vem nesse lugar das relações, de maneira geral, né? Então, tive esse chamado, e aí só para amarrar mais um, essa Vênus, depois de 1 mês e meio fazendo muitas revisões de relações, ontem ela ficou direta, então depois de 1 mês e meio, e a Vênus ela é muito especial, gente, porque ela não fica retrógrada o tempo inteiro como alguns outros planetas, ela fica retrógrada a cada 18 meses, ela faz uma mandala no céu, cada vez que ela, né, isso é o que faz diferença de quando a gente vê o planeta Vênus nascendo de manhã com o Sol ou se pondo no final do dia, isso tem a ver com os ciclos da retrogradação de Vênus, então é muito especial. E quando ela passa, realmente, quando ela faz esse movimento retrógrado, é realmente um lugar de muita atenção, de muita revisão. Isso fala de tudo, fala das relações, fala dos nossos valores. E aqui os valores de Vênus nas relações, eles entram enquanto autoestima, enquanto valorização, enquanto capacidade de confiar em si e de também se valorizar e saber valorizar o outro, reconhecer o outro. Então, Vênus é esse lugar da troca, né? E no momento que ela faz uma revisão, é um pedido a olhar para esses lugares de troca, como é que essas trocas estão sendo feitas, como que esses valores estão acontecendo ou não estão acontecendo, né? E como que as desvalorizações vão ganhando espaço. E aí, ontem a Vênus ficou direta, então agora a gente vai ter um novo ciclo dela, é como se algo já tivesse sido movido, mas com uma diferença aí de 2, 3 dias, daqui a 3 dias mais ou menos, não vou me atentar ao dia aqui agora, a gente está com Marte a 29 graus de peixes, então eu tô aqui meio perdida no tempo, talvez seja amanhã, depois de amanhã, Marte entra em Áries. Isso significa que é o final de um ciclo, é o final de um ciclo astrológico, porque Áries é o início da roda. E Marte leva 2 anos e meio para fazer essa volta completa. Então, isso significa que agora, enquanto estamos aqui, nesse final de semana, estamos finalizando um ciclo astrológico de Marte, que é o disparador, que é a simbologia do masculino, né, do guerreiro, dessa energia yang, dessa energia, muitas vezes também da violência. Então, também tem um Marte entrando em Áries e sendo convidado, né, chegando só depois de uma grande revisão que é feita. E esse Marte, que normalmente fica 2 meses e meio por signo, vai ficar 6 meses. Então, nós estamos falando de um semestre inteiro de um Marte em Áries. Porque ele vai ficar direto e aí ele vai retrogradar tudo que ele andou em 2 meses, ele vai voltar e aí depois ele vai ficar direto de novo. Então, a gente está abrindo um semestre com Marte em Áries e isso para mim foi um grande ponto de alerta, porque no momento que a gente está vivendo, com os números que a gente já tem, e vai ficando muito claro como que isso vai reverberando né, nas relações de maneira geral, e foi me chamando muito a atenção e foi me dando muito esse desejo de escutar o que o Anderson poderia trazer, né, com essa, eu ia falar bagagem, mas eu acho que com esse tanto de recursos, assim, de experiências diversas, e com a Dani também. Então, eu brinquei com eles, eu falei que eu estava aqui por um grande interesse, assim, de poder escutar e de poder
ter esses recursos também para me ajudar nessa leitura, porque o que eu tenho visto são relações muito desgastadas, o que eu tenho visto são pessoas que não se escutam. Para mim, me chama muito a atenção duas frases que o Anderson traz, que é: o homem não sabe lidar com uma mulher que tem voz. E isso me entristece muito, muito, porque isso para mim fica claro no dia a dia, fica claro nas relações mais próximas, né? Então, como é difícil. E aqui, só para a gente não ir para um lugar onde masculino, homem, mulher também, mas para um lugar onde o masculino de alguém, num lugar, né, o próprio masculino, num sentido da energia ativa, de guerra, de confronto, de desafio, como que esse masculino, muitas vezes, que pode partir de uma mulher também, como que esse masculino também confronta e também ataca o feminino de um homem, né? Porque tem muitos homens que não são ouvidos, tem muitos homens que também são agredidos pelas suas companheiras, né? Tem muitos homens que também sofrem violência. Então, eu vou aqui para um lugar onde eu saio também de nós enquanto homem e mulher, mas vou para esse lugar em nós enquanto eu masculino e eu feminino, né? Para que a gente também possa se apropriar da nossa energia masculina, que é uma energia que faz a gente se ativar e se posicionar e realizar no mundo, mas também nesse lugar onde eu posso ter uma energia feminina de receber e de ser ouvida, né? Então, assim, essa é uma frase que me toca muito e para mim é muito forte quando eu vejo uma reação do homem contra a mulher, porque ele deseja manter a sua autoridade, o seu controle e a sua suposta superioridade. E aí aqui só para, né, porque aqui é isso, aí a gente tem material e foi por isso que esse curso nasceu com a gente, se encontrando, conversando um pouco sobre isso e descobrindo que não cabia, porque assim, isso merece ser aberto, né? Isso merece ser descascado para que a gente possa trazer esse ponto de transformação dentro da nossa vida e realmente espalhar isso nas nossas relações, convidar as nossas relações a esse novo ponto. Por quê? Só para eu fechar final. Dentro da astrologia, alguns dos planetas, entre eles, 2 deles que estão nesse fim de patriarcado aqui, e mais alguns, né? Então, eu tenho um Netuno, eu tenho um Urano, eu tenho Plutão, tenho Saturno, são planetas que falam, que trazem esse perfil astrológico do que aqui, num primeiro momento estamos chamando de tóxico, mas que esse tóxico, na verdade, aí a Dani vai abrir isso melhor, aonde isso escorre e se estende. Então, quando a gente fala de autoridade, autoritarismo, abuso, não escuta, rompimentos, mentiras, enganações, ilusões. Quando a gente vai falando de todo esse universo tóxico, na verdade, a gente está falando de, né, eles se correspondem e nós temos as correspondências disso nos planetas. Lembra que lá no começo eu falei, tem as potências e tem as interferências. Então, nas potências, um gera construção, um gera um poder bem usado, o outro gera uma capacidade de conexão muito forte, né? Então, um Netuno, só para a gente fechar com esse exemplo, um Netuno que gera uma grande capacidade de conexão, de percepção, de você se conectar intuitivamente com a pessoa, no negativo, ele vira uma grande capacidade de enganação, de você se aproveitar do que a pessoa muitas vezes vai acreditar, de você se aproveitar daquela percepção que vocês têm em comum, desse lugar do encanto, desse lugar do nossa, eu te entendo, nossa, eu também sinto, e aí você entra num lugar da neblina do Netuno, né? Então, a gente vai desenrolando em cada um deles, a gente tem material também para ir desenvolvendo isso. Então, acho que é isso, e passo para a Dani, muito interessada em te ouvir. Vou sair aqui da minha... Tá, vamos nós.
Bom, pessoal, vou pedir um help, uma ajuda aí de vocês, porque são 10 para as 9, vão me dizendo aí do cansaço de vocês, para me ouvir aqui, porque, né? Acho que a gente já teve, fiquei aqui até pensando o que eu falo, né? O que eu vou falar e tudo mais, mas vou começar a fazer eu acho que uma costura aí. Ô, Dani, só para dar uma margem, desculpa, só para dar uma margem, a gente de qualquer jeito tinha marcado até 9h30, né? Porque a gente está contando o tempo de pergunta, tá? Só para quem está aí poder se organizar também. Eu estava aqui, né, e ouvindo vocês dois, ouvindo o Anderson e a Estela, e me perguntando e falando aqui comigo, anotei umas coisas e tudo mais. E aí eu fiquei aqui, né, contemplada quando a Estela fala da coisa da gente pensar do masculino e feminino em nós, né? Que eu acho que quando a gente fala do masculino e do feminino, não é o homem e a mulher, mas são essas atitudes que a gente vai formando na gente. Então a gente tem aí uma herança, né, um corpo que a gente foi herdando aí de todo esse histórico nosso de patriarcado, né, de tudo que veio para nós. Então, quando o Anderson fala lá dessa relação do homem e da mulher, né, e a gente vai falando desse social, desse lugar de não distribuição, né, dessa desigualdade, eu vou pensando muito nesse lugar desse corpo pós-pessoal, né, do que a gente chama de corpo pós-pessoal, que é esse social, que são essas falas e essas normas e essas regras que a gente vai recebendo, que a gente nem se deu conta de que vai nos formando e está intrinsecamente enraizado em nós, que a gente é perpassado o tempo inteiro. Então são pequenas falas, pequenos gestos, atitudes que a gente vai na reação mesmo. Então existe uma diferença muito grande entre uma reação e uma resposta. Né? A reação ela é instintiva, ela é automática e a gente nem percebe que a gente está fazendo em nós. Nós estamos o tempo inteiro reagindo entre esses dois lugares, né? Que a gente está falando aqui, muito mais de um contínuo de reação de dois lugares, entre o lugar do submisso e o lugar da autoridade. Né? E nós estamos o tempo inteiro transitando entre um e outro. Nós, enquanto mulheres, os homens, enquanto homens, e podendo entender que dentro dessa história, o homem ele vai sendo muito mais premiado e ele vai sendo muito mais reforçado para ficar nesse lugar da autoridade, do orgulho, e muitas vezes desse orgulho, quando ele vem numa reação muito forte, numa intensidade muito forte, numa agressividade. E aí a agressividade, né, a agressividade é contra aquele que me desafia. Então, eu vou sempre ser agressivo com aquele que me desafia, mas eu também sou esperto, né? Então, eu vou ser agressivo contra aquele que me desafia, mas que é mais fraco que eu. Né? Então, geralmente, o agressor ele não vai agredir aquele que é mais forte que ele se submete. Então, tem sempre esses dois lugares, né? Que é o que o Anderson traz quando ele fala que os homens também sofreram esse lugar. Né? Então, um garoto ele não vai falar com o pai dele, né, na altura. Ele não vai com o pai dele que é um agressor, né? Ele vai agredir a mãe, ele vai agredir os colegas, né? Ele vai para o outro lugar. Então ele vai na superioridade com aquele que é mais fraco. Então a gente está falando de algo que é herdado, né? E herdado nesse sentido de quando eu falo que é herdado de uma história aprendido em nós e ao mesmo tempo que a gente escolhe o tempo inteiro continuar nessa edição. Então, o que eu acho que é importante para mim trazer é que, enquanto adultos, nós, enquanto adultos, a gente pode reconhecer esse lugar em nós, tanto da autoridade quanto da submissão. E reconhecendo esse lugar, como que a gente pode transitar neles, né? Então, quando a Estela fala, porque é isso, né? Não é uma questão de gênero, não é o homem ou a mulher, é uma questão do masculino e do feminino em nós, dessas duas forças, dessas atitudes que a gente vai construindo sem se dar conta que está construindo, né? De como a gente faz as coisas. Então, eu acho que é importante essa coisa do como, né? Como eu entro na submissão, como eu entro na autoridade. E o que eu faço com isso? O que eu faço quando eu estou na submissão e o que eu faço quando eu estou na autoridade?
né? Como que eu reajo? E na reação, como que eu posso ou inibir uma reação, né? E trabalhar com ela e ir modulando, né? Quando a Estela traz a coisa da transição dos astros aí, né? Da transição dos planetas, nós estamos o tempo inteiro em transição, né? Nós estamos o tempo todo com as nossas águas se movendo. Então, essas relações que vão ficando desgastadas, né, desse homem que não sabe lidar com a mulher que tem voz, né, do masculino, da terra árida em nós, né? Então, como que a terra árida na gente, ela pode ser aguada por nós mesmos, né? Esse lugar de rigidez que nós temos em nós, esse lugar do masculino, né? Que não é só masculino, né, gente? A rigidez, né? Temos nós, mulheres, temos bastante rigidez às vezes em nós. Como a gente pode ir entrando em contato com essa maciez, com essa feminilidade, né? Esse reencontro com a gente. E aí é um reencontro com a própria natureza da vida. Eu acho que isso também é um lugar, né? Quando a gente fala da rigidez, a rigidez em excesso é um afastamento da vida que pulsa em nós, né? Um afastamento da nossa própria vida emocional e da nossa própria vida psíquica. Então, a Vênus, aí a Estela vai falando de Vênus, quando ela foi falando de Vênus e desse lugar das relações, das parcerias, dos encontros, dessa diversidade em nós, também me vem muito esse lugar esse lugar do cuidado que podemos ter conosco, né? Esse lugar da maternagem, né? Então, como a gente pode tornar a terra árida uma terra fértil de novo? E esse lugar é se aproximando, tendo a educação emocional, né? Então, eu vou pegando uma fala aqui do Anderson, quando ele fala da questão da posse, do controle, né? Quando ele vai falando que essa agressividade do masculino, do abuso, né? Ele vai acontecendo muito no verbal, no físico, num lugar de intimidade, né? Ele acontece nas relações próximas. Então, esse lugar de intimidade é um lugar que eu não posso visitar em mim, né? Eu não posso ser íntimo comigo, então eu tenho que estar controlando o outro. Eu tenho que ser agressivo com o outro, porque também sou agressivo comigo mesmo, né? Então, se posso mudar a minha relação comigo, eu posso mudar a minha relação com o outro, né? Deixa eu ver aqui, gente. Eu fui anotando para eu ir falando, né? Então, voltando para esse lugar de como criar, né, uma resposta, que foi algo que eu anotei aqui, ao invés de uma reação, como a gente pode ir criando uma resposta pessoal, né? Ao invés de reagir na rigidez, de reagir na performance, de reagir no eu tenho que fazer isso, né? O quanto nós somos rígidos conosco às vezes. Então, ao invés de ir para esse lugar de rigidez que temos conosco, como a gente pode ir construindo uma resposta através de uma educação emocional, através de uma influência mesmo, de uma auto-influência que a gente pode fazer conosco. O objetivo aí, eu acho que o meu papel nesses nossos próximos encontros é como ir encontrando esse lugar, né, saindo do lugar de submissão ou de autoridade, né, como a gente pode ficar num entremeio desses dois lugares, que pode ser um meio do caminho, que é um lugar da mediação, em que a gente pode ter uma conversa com o outro, em que a gente pode abrir um diálogo, porque nenhum dos dois opostos, nenhuma das duas atitudes, os extremos das atitudes, elas são bons para a vida, porque são lugares de não diálogo, são lugares que não se conversam. Quando a gente pode encontrar em nós esse local desse meio termo, que eu nem me submeto, e nem fico autoritário, e nem sou agressivo, então eu posso ter um diálogo e eu posso ter uma conversa, né? E eu posso conseguir uma mediação mesmo, né? Um lugar de, inclusive, poder olhar e ver se é possível, porque às vezes o diálogo não é possível, e se não é possível, como eu me retiro, mas sem me submeter e sem ser orgulhoso, sem romper, né? Porque o lugar do orgulho e da agressividade é um lugar de rompimento,
né? E quando eu vou para uma relação em algum desses dois extremos, ou eu fico ali e não tenho espaço para mim, e aí eu me fecho e aí eu nem falo, e aí eu não existo, né? Porque é esse o lugar da não existência, entendeu? E aí não existe, né? E aí é o lugar que a gente fala do feminino hoje, que não tem esse diálogo, né, com o masculino, inclusive em nós, às vezes. Então, quantas mulheres não fazem as mesmas coisas que os homens, da mesma forma que o homem faz, né, que a gente coloca como masculino, não é tão rígida quanto, tão exigente quanto, tão performática quanto, né, para que possa também ter esse lugar. E aí, quando a gente pode encontrar esse lugar de mediação, a gente não precisa romper, né? Mas a gente também pode fazer uma escolha. Então, eu acho que é essa a diferença. Eu não entro nem no rompimento e nem na submissão, mas eu faço uma escolha para mim. Então, eu acho que a minha conversa nisso tudo é como a gente pode fazer escolhas para nós, como a gente pode entrar num lugar em que a gente possa escolher aquilo que é melhor para dar continuidade para a nossa vida. De uma maneira, fazendo escolhas pessoais e criando uma vida com autenticidade para nós. Criando esse lugar que não é nem o masculino, nem só o feminino, mas que é um lugar de intersecção, né? de conversa dos dois, que é o famoso yin e yang, né? Que aí nós temos as duas forças que se interconectam e elas não existem uma sem a outra. Então, quando a gente tenta calar uma atitude, a outra vem com toda a força. Tá? E aí a gente fica desbalanceado, a gente fica descompensado de nós mesmos. Né? A gente fica sem nossos referenciais e a gente vai também maldizendo a nossa herança. Então, é algo de... A gente não pode cortar a nossa herança e romper com a nossa herança, mas a gente pode editá-la de uma forma que seja favorável a nós. E podemos honrar as nossas heranças, tanto do lugar feminino quanto do lugar masculino. Né? Então, quando a gente vem com essa coisa dos rompimentos, né? Dessa desconstrução de estrutura, é necessário que a gente se lembre que a gente não pode completamente derrubar as nossas estruturas, mas que a gente precisa das nossas estruturas para que a gente possa se apoiar nelas e fazer diferente. Né? Então, é necessário a estrutura e a maleabilidade. São dois lugares que precisam se conversar para que a gente possa construir um novo, para que a gente possa construir algo que seja nosso, que seja autêntico. Acho que é por aí, acho que a minha parte é essa, né? A ideia é que a gente vá costurando esse lugar e aprendendo a fazer em nós esse lugar de autenticidade. Tá? Acho que é isso. Acho que a Leda colocou uma... eu ia te falar. Pode... para romper esse comportamento destrutivo, tóxico, tanto do homem quanto da mulher, é necessário ajuda, não é? As pessoas geralmente repetem comportamentos sem se dar conta do quanto isso está fazendo mal. Sim. Então, a gente cria os nossos padrões. A verdade é que, desde muito cedo, a gente herda uma estrutura, né? E a gente aprende a fazer algo em nós, a ter atitudes, né? As nossas atitudes, elas são construídas, elas são herdadas e construídas ao mesmo tempo. Nosso corpo, nós somos seres de relação, a gente não pode se esquecer disso. Né? Só somos humanos porque alguém um dia olhou para a gente e falou: olha, tem 2 olhinhos, uma boca, um nariz, é gente, que bonitinho. E aí a gente começa a interagir. Né? E aí nós somos esses seres de relação e a gente se faz nas nossas relações. Né? Então, esse comportamento, tanto do homem quanto da mulher, ele é automático. Então, nós temos o automático em nós. A gente não pode se esquecer que nós somos construídos nisso. A gente está aí na vida e a gente vai fazendo. E a gente precisa se lembrar que essa estrutura herdada também foi o que nos trouxe até a vida adulta. Então, enquanto adultos, somos todos um sucesso, né? Então, essa estrutura aí é um sucesso biológico,
entendeu? Então, ela tem ganhos, né? Pode ser que ela não seja funcional, mas como a gente nunca fez diferente em nós, como a gente construiu nesse automático e esse automático deu certo, fazer o diferente me coloca num lugar de, ai meu Deus, num lugar meio aflitivo, de que eu não sei o que pode vir se eu mudo, né? Se eu passo por um processo de transição e eu vou mudar algo em mim, eu não sei o que vai acontecer. Porque realmente, quando a gente vai para uma mudança, nós vamos rumo ao desconhecido. Quando a gente vai para um processo de terapia, muitas pessoas não aguentam ficar na terapia, não ficam, não sustentam, porque é mudança. E sustentar uma mudança é algo difícil porque você está indo rumo ao desconhecido, rumo àquilo que você não controla e que você não tem ideia onde vai dar. Porque a verdade é que se eu estou numa relação, se eu acostumei, não é só uma relação, tá, gente? Se eu acostumei a estar na vida num lugar do submetido, na maioria das vezes eu sou submisso, e sou autoritário uma ou outra vez ali com meu irmão menor, né? Ou em casa com alguém. O que acontece? Eu não sei o que vai ser das minhas relações quando eu começar a colocar um limite. E eu falar, olha, eu não quero que você fale desse jeito comigo porque me machuca. Né? Quando você fala dessa forma comigo, eu me sinto magoada, me machuca, eu não quero que você faça isso. Escuta, eu não quero que você jogue o garfo no chão quando você fica puto, porque, né, não cabe, para mim não cabe. Então, quando eu começo a dizer não para o outro, eu realmente não sei o que vai acontecer nesse relacionamento. Né? E isso muitas vezes assusta, porque gera mudança. Então, a gente precisa entender também que o lugar da transição, por isso que a gente fala que terapia é um processo, porque ele é lento, né? Porque a gente não muda de uma vez, a gente não deixa todas as nossas estruturas para trás. Eu não sei se foi a Cora Coralina ou a Cecília, alguma das poetisas um dia disse, né? É bom que a gente não se desfaça de todos os nossos defeitos, porque a gente nunca sabe em qual deles a gente está apoiado. Né? Qual deles é a nossa estrutura ali. Então, a gente vai mexendo aos pouquinhos nessa estrutura dentro daquilo que é possível nas nossas mudanças de atitude. Acho que é isso. Você respondi a sua pergunta, Leda? Respondi? Beleza. Já são quase 9h10, né? Eu sei que tem até algumas pessoas que já saíram, que mandaram mensagem também, porque acho que a ideia era fazer um pouco de no máximo 1 hora. A gente tinha deixado essa meia hora. Mas às vezes as pessoas se atrasassem, mas a gente também tem outros compromissos, eu também tenho que encerrar, eu tenho que ir para uma supervisão de psicologia aqui, então eu tenho que entrar já. Mas eu queria agradecer a todos pela participação. Eu vou deixar aqui, acho que para quem não tiver, o meu Instagram, os meus contatos, se vocês quiserem depois mesmo, a Daniela e a Estela vão ficar um pouquinho mais, eu vou ter que realmente sair. E mais uma vez queria agradecer a todos aí pela atenção, pela participação, e eu acredito que a ideia de como a própria Estela e a Daniela colocaram é a gente propor nos próximos, a gente vai aprofundar muito mais essa discussão e trazer e criar, né, mostrar para vocês como a gente pode criar novos modelos, né? Eu acho que essa que realmente é a ideia e o objetivo. Eu vou deixar aqui para vocês eu vou só compartilhar. Deixa aí e a gente vai... Eu vou deixar aqui da minha parte só o meu contato. Anderson, posso dar uma sugestão? Uhum. De repente, eu sei que já está aí prontinho, mas talvez de você deixar no chat aqui enquanto a gente vai. Eu vou deixar no chat para vocês para não ficar, para a gente conseguir Exatamente. ficar com a tela liberada. Tá bom, vou deixar para vocês. Anderson, só interrompendo um pouquinho, você pode mostrar esse material? Então, a ideia, tem muito do material que está aí que é meu, né, que eu levantei para minha tese, então algumas coisas ainda não vou compartilhar, mas a gente tem uma ideia, se a gente está pensando para quem for participar do curso, ficar com a gente, né, porque hoje foi um evento gratuito, né, então a gente está montando um curso de 4 módulos, a Daniela e a Estela vão explicar um pouco melhor,
E a ideia, assim, aí vocês participando do curso, eu vou já começar a separar o que eu... Mas a ideia mais para frente, sim, é compartilhar tudo com vocês. Perfeito, obrigada. Imagina. Beleza. Bom, e a gente vai ficar aqui. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Coisa. Fala. Gente, tragam perguntas, porque senão eu fico falando. Mas eu queria muito também. falar uma coisa. Eu vou costurando aí junto com você. Trazer mais uma coisa, e de verdade, eu vou trazer isso, mas quem tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente reservou esse tempinho aqui a mais justamente para poder fazer essa troca, né? Para poder escutar, até porque é interessante e é importante também para a gente poder receber essa troca. E assim, me chama muita atenção, Dani, quando a gente vai falando sobre essa criar a estrutura, né? E aí eu acho que isso justifica o porquê que a gente fez um trabalho um pouco maior, né? Por que a gente foi dando esse corpo de perceber que isso precisava de alguns encontros. Porque enquanto eu vou te escutando sobre a necessidade de criar um lugar, sair da diferença da reação com a resposta, né? Sobre como que eu me retiro no momento onde eu percebo a agressão, ao invés de ficar ali com aquele corpo acostumado, entre aspas, a sofrer aquela agressão, né? E porque isso é o que vai falando de padrões astrológicos. Então, quando a gente olha o mapa de uma pessoa, cada um, e isso todo mundo tem, né? Porque não tem, aqui é importante sair do lugar do vilão e do mocinho, né? Do mesmo jeito que o feminino e o masculino compõem, essa composição de em diferentes relações você vai ser vítima, em diferentes você pode ser o algoz, né, ali. Então é aquilo que você fala logo no começo, o mais forte, ele vai prevalecer sobre o mais fraco, mas quando ele vê que o outro é mais forte que ele também vai, né, ele vai dar um passo para trás. Então você vê que ele ocupa os dois lugares, né, e isso vai falando de padrões do mapa, né. Então algumas pessoas, né, que é o que a gente chama, astrologicamente vai falando, fulano é mais netuniano, ou é mais uraniano, ou é mais plutoniano. Por quê? Porque são padrões que fazem parte dessa personalidade, de todas as personalidades, né, e que podem ser ocupadas de diferentes formas. Então, às vezes, recaindo mais no lugar do abuso, do abusador, e às vezes mais do abusado. Seja em que camada for, pode ser da agressão, pode ser do autoritarismo, pode ser da enganação, seja em qual camada for, né? Estou falando no genérico aqui. Então, também eu fico muito curiosa para que a gente possa trabalhar um lugar de... Eu fico nessa curiosidade, não só esse lugar de como que eu crio esse corpo, como que eu crio esse corpo para me retirar, mas ao mesmo tempo eu fico muito com a pergunta, como é que você se retira para poder criar esse corpo? Porque quando a pessoa está dentro da história, dentro do abuso, dentro da agressão, sofrendo ali de um autoritarismo, sofrendo de uma imposição, sofrendo de alguma coisa, dependendo de qual é o planeta, pode ser difícil de ver ou pode ser difícil de se libertar, né? E mesmo para você criar esse corpo, você precisa conseguir ter algum recurso, que é um pouco essa pergunta da Leda, como é essa ajuda, né? Então, a importância, e eu acho que o mapa, o primeiro caminho que traz é o caminho da consciência, né? Do falar sobre, do olhar para, porque por mais saudável que se seja, algum lugar você vai olhar e vai identificar que existe alguma relação. A gente está falando do desequilíbrio. Somos humanos, né, Estela? Ninguém aqui nasceu Deus. Exato. Então, assim, estou dizendo que a pessoa mais iluminada, ela vai achar uma, pelo menos, né? A gente vai achar uma cartela. Mas uma não tem quem não ache. Então, como é que se sai disso, né? Como é que se constrói um corpo que te ajude a sair disso, né? Sim. Estela, a Fê fez uma pergunta aqui, né? Porque eu estava falando do lugar de autenticidade, que é esse lugar de construir uma vida pessoal para si, de poder fazer escolhas, né? Desse equilíbrio mesmo entre masculino e feminino. E não é só o equilíbrio, né, Fê? Quando eu falo de autenticidade, porque assim, o tempo inteiro a gente está desequilibrando, tá? A gente desequilibra, aí volta, a gente tem uma atitude, uma reação, aí opa, fui, voltei.
deixa eu me regular, né? Deixa eu voltar mais um pouco. Então, a gente vai se regulando o tempo inteiro. E a autenticidade, para o meu entendimento, né? Para a psicologia que eu sigo, e eu acho que muito mais do meu entendimento do que qualquer outro, é muito mais uma questão dessa coisa do... não é só o equilíbrio, né? Mas é esse poder escolher sobre mim. Eu escolho aquilo que é melhor para mim. Isso é ser autêntico, é eu poder fazer a escolha pessoal, né? Não é porque os outros estão me falando que é assim, né? Não é porque vai ser melhor para o outro, mas é aquilo que vai ser uma mediação entre a demanda do outro e a minha demanda interna, né? E aí eu posso escolher, mas tendo muito essa consciência, né? E aí a pergunta da Fê, eu acho que é bem interessante, que se a astrologia vê a autenticidade desse jeito também. Eu nunca pensei sobre isso, Fê, achei a pergunta ótima. Tô curiosa com a resposta. Eu também. Antes disso, eu vou só, porque né, tem gente que precisa ir, como a gente já foi falando do curso durante todo o trabalho, eu estou deixando aqui o link. Esse link, na verdade, é só para vocês que estão aqui. Depois a gente vai divulgar ele com outro valor. Então, esse é um link que vai valer até domingo à noite. Na segunda-feira ele já vai estar com outro valor. Então, é um link só para quem entrou e está aqui com a gente. Tá? Então, já vou deixar aqui de cantinho. E vai ser um prazer se tiver vocês junto, principalmente que estão aqui para poder engrossar esse caldo, assim, para poder dar um corpo para essa discussão, porque com certeza também vai ser um trabalho que vai dar margem para outras coisas, né? Porque você vai abrindo, né? Não tem fim. Né? Agora eu acho que a autenticidade na astrologia, na verdade, ela fala sobre um lugar do sol, né? Eu acho que a autenticidade na astrologia, para mim, ela vem desse lugar sobre poder ser quem você é, sabe? Poder ser na sua integridade, poder ser na sua potência máxima. E isso fala do sol. Acontece que esse lugar do sol, ele é um lugar muito... ele é um fio realmente muito fino. Por quê? Porque ele fica ali exatamente nessa estrutura, numa estrutura do ego. Então, é desse fio equilibrado que a coisa pode acontecer, tanto que é um desafio, né? Entre as regências do Sol, entre as regências sobre da confiança, da autoestima, sobre o quanto eu consigo realmente reconhecer uma força em mim, estar forte, estruturado dentro da minha identidade solar, a ponto que eu não abuse do outro e a ponto que eu não me deixe ser abusado, né? Então, esse lugar, ele é muito fino e ele está no sol. Então, ele não vem de uma referência feminina, no sentido do masculino e feminino. Claro, quando a gente tem um feminino e masculino, eu acho que a gente tem, pela astrologia, no que eu uso, eu nomearia como uma integridade. Eu acho que esse encontro do feminino e masculino gera integridade. Mas eu acredito que a autenticidade é você poder realmente ser quem você é, você poder falar, você poder ser ouvido, você poder ser reconhecido na sua potência máxima e não ter alguém mudando as suas palavras, não ter alguém te privando de ser quem é, de vestir a roupa que você quer, de falar o que você pensa. Isso, você poder ser na sua existência e poder viver isso com orgulho e poder, ao mesmo tempo, alimentar o outro sem engolir o outro pelo que você é, né? Nutrindo, esse é um lugar da nutrição, dessa troca, né? Se a gente tem sol o tempo inteiro, a gente não aguenta. Então, aí vem o encontro da lua enquanto esse feminino, né? Então, aí sim entra um encontro nessa integridade que gera uma autenticidade. Então, para mim, é isso? Respondeu aí, Fê? Sim. Acho que sim, né? Parece que sim. Bem interessante, Estelinha. Vou falar só
para as pessoas que estão aqui, eu vou falar um pouquinho o que a gente vai fazer o curso, né? A ideia é que sejam 4 encontros, né, do curso que a gente vai fazer, e o primeiro encontro a gente vai fazer uma diferenciação entre tóxico e abusivo, né? Vou dar para vocês as pautas do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer. Então, a Estela trabalhando com a astrologia, o Anderson, né, dentro da psicologia junguiana, e eu dentro da formativa também trazendo algumas práticas, né? Então, hoje eu fiquei mais na fala. A ideia no curso é que também a gente entre com a prática de como criar novas atitudes, né? De como fazer novas atitudes em nós. Então, nosso primeiro encontro a gente vai falar dessa diferenciação entre o masculino, entre o tóxico e o abusivo. O que são relacionamentos tóxicos e o que são relacionamentos abusivos. O segundo encontro a gente vai fazer meio que uma história do patriarcado, de como a gente chegou até aqui, né? Do que é essa herança, né? Que corpo herdado é esse que temos em nós? Aí eu tô falando uma fala minha, tá, gente? O corpo herdado é meu. A gente vai falar sobre o patriarcado. O terceiro encontro, a gente vai falar sobre o feminino perdido. Então, esse feminino e esse masculino, né? Que são aspectos de todos nós, que são essas forças. Então, como que a gente faz esse reencontro, né? E o nosso quarto encontro vai ser como a gente faz essa integração. Então, como a gente traz o feminino, e o quarto encontro, como a gente faz essa integração, né, entre nós. Os nossos encontros vão acontecer a partir do dia 7, que cai numa terça-feira, então 4 terças-feiras, dia 7, 14, 21 e 28, bem cabalístico, né, de 7 em 7 aí, para todo mundo, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, nas terças-feiras, às 20 horas. E é isso. Dias e horários, acabei de responder a Leda. Falamos sobre o curso. Vocês têm alguma? A Estela colocou aí o link, acho que vale colocar de novo, não sei se está disponível aí. Vocês têm mais uma pergunta, querem falar mais alguma coisa? Podem abrir o microfone. Aproveitem, contem aí. Acho que é isso, então, hein? Acho que é isso. Acho que é isso. Senão a gente abre mais coisa aqui. Senão aí a gente fica aqui, né, destrinchando o assunto. Então é isso, pessoal. Acho que é isso mesmo. Então, gente, eu agradeço muito, muito, muito estar com vocês, né? A Estela trouxe aí que esta época de Vênus é para a gente rever as nossas relações e parcerias e encontros. E eu fico muito feliz e muito grata de estar fazendo esse encontro aqui com vocês, de estar com a Estela, de estar com o Anderson, que são para mim parceiros incríveis nessa vida. Muito bom, Dani. E eu agradeço vocês que vieram, vocês que estão aqui essas horas da sexta-feira. Agradeço super a Dani, assim, porque foi... Eu nem contei, eu só falei, Dani, o tema é esse, vamos. E aí ela, vamos. E aí a gente começou ali a pesquisar. Então, que bom poder abrir isso, poder pesquisar e poder descobrir. E, ao mesmo tempo, acho que é um trabalho independente, né? Para quem vai estar com a gente ou não vai estar com a gente. Acho que tem esse convite para que cada um e cada uma possa fazer um novo olhar nas suas relações, mas fazer um novo olhar em si também, né? De como que você... Eu gosto muito disso, porque isso é muito lunar, essa coisa da reagir versus responder, né? Então, assim, como é que a gente pode sair dessa reação tão pronta, que é uma coisa muito lunar, que é tudo que a gente sempre aprendeu, né? E se convidar a criar novos caminhos, mas isso também para poder se defender, né? Então, assim, como é que a gente também pode trabalhar por essa voz, né? E trabalhar pela voz, às vezes, é dar voz quando a gente percebe alguém sem voz, né? Então, também tem um lugar de poder fazer essa partilha,
né? Eu vejo muitas vezes esse lugar do, não, se é ali, não é aqui, né? E muitas vezes o outro está enfraquecido. Então, assim, e às vezes esse outro somos nós, né? Então, também para que a gente possa, nos nossos lugares, se perceber nisso e buscar ajuda, buscar recursos, enfim, buscar esses caminhos de saúde mesmo, porque isso fala do nosso equilíbrio como um todo, né? Pensando como um mapa, se desequilibra bem no campo entre eu e o outro, a roda bagunça. Sim. Então, fica aí esse meu convite junto com agradecimento e esse convite, independente de quem vai estar aqui ou não, mas que possa ir levando tudo isso que foi trazido aqui hoje pelo Anderson, pela Dani, por mim e por vocês, porque senão a gente não ia estar aqui. É verdade, com toda certeza. Muito obrigada a todo mundo. E que a gente possa construir novos caminhos, né? Novas atitudes em nós. É isso. Quando a gente faz por nós, a gente pode fazer pelos outros também. Vamos lá, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. É isso. Tchau, tchau.